Salve, salve, galerinha concurseira! Salve, salve, galerinha EP, a galerinha mais preparada do Brasil. Professor Emanuel estando na área para a gente dar continuidade, né, à resolução de questões aí da banca IBFC, tá? E aquelas questões abordando a ordem social, tá? Educação, saúde, né, família, índios, meio ambiente, cultura, né? Tudo isso está dentro daquele capítulo de ordem social. Idoso, né? Beleza, então vamos lá. Suave na nave, vamos trabalhar, vamos produzir. A gratuidade no transporte coletivo, no transporte coletivo urbano é assegurada expressamente pela Constituição Federal aos maiores de. Pessoal, muito cuidado, porque quando se trata do idoso, eu tenho que observar 3 idades: 60, 65 e 80, tá? Então preste atenção. O cara é idoso a partir dos 60, não é dos 65. O cara é idoso a partir dos 60. A partir dos 65, ele vai ter o transporte, não é, gratuito. E a questão dos 80 é em relação à preferência, né? Poxa, e esses daqui não tem preferência? Claro que tem. Mas esse daqui, ó, vai ter preferência sobre esse e sobre esse. Então, a partir dos 60, o cara é idoso e já tem 50%, né, de gratuidade em espetáculos, diversões e assim por diante. A partir dos 65, 0,800 no transporte, né? Então, se liga nisso aí. Então, letra A, né? 65 anos é a nossa resposta. A Constituição Federal de 88 traz disposições sobre a família. Sobre o assunto, assinala a alternativa incorreta. Preste atenção. A Constituição Federal de 88 traz disposições sobre a família. Sobre o assunto, assinala a alternativa incorreta. Então, se é incorreta, a gente faz o quê? Neto, marca texto, para a gente não esquecer. O Estado assegurará assistência à família na pessoa de cada um dos que integram, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações. Certíssimo, né? Certíssimo, letra A. Mais lento, então vou marcar. Olha, e aí, correta. Tá vendo como é bom você anotar a incorreta? Então, essa está correta. Essa está correta. Bora lá. O casamento religioso não pode possuir efeito civil em razão da laicidade do Estado. Agora sim, é a nossa questão incorreta. Ora, o casamento religioso, não é? Ele tem efeito civil sim, mesmo em razão, mesmo o Estado brasileiro sendo laico, ele vai ter sim efeitos civis. Então, achamos a nossa incorreta letra B. Casamento civil é civil e gratuita a sua celebração, certo? Não se cobra. Eu paguei, você não pagou por Deus, você pode ter pago a certidão, mas a celebração não. Para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher, como entidade familiar certa, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento. Também está correto. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. Certíssimo também. Assinala a alternativa que está em conformidade com os mandamentos constitucionais sobre o direito à educação no Brasil. Eita, coisa boa. É dever do Estado o atendimento ao educando em todas as etapas da educação. Ele está aqui, ó. Em todas as etapas da educação. Por quê? Ora, bora lá. É dever do Estado. Bora ver o que o artigo 208 diz.
O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de educação básica obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos de idade, assegurada, inclusive sua oferta gratuita para todos os que a ela não tiverem acesso na idade própria. Então, não é em todas as etapas, tá certo? Né? Então, tranquilo. O ensino é livre. O ensino é livre, a iniciativa privada, certo? A qual pode se submeter à avaliação de qualidade pelo poder público. Também está errado. Até porque, pessoal, preste atenção. O que diz o 209? O ensino é livre, a iniciativa atendida às seguintes condições: autorização e avaliação de qualidade pelo poder público. Autorização e avaliação de qualidade. Então, o ensino é livre, a qual pode submeter à avaliação de qualidade pelo poder público. Mais uma vez, o ensino é livre, a iniciativa atendida às seguintes condições: autorização e avaliação de qualidade pelo poder público. Não é? Então, qual o erro aqui? O pode, não é? O pode. Pode se submeter. Quando eu digo pode, isso aqui é uma faculdade. Tá entendendo? E aqui não é uma faculdade. O ensino é livre, atendida às seguintes: autorização e avaliação de qualidade pelo poder público. Veja, aqui não é uma faculdade. Aqui é uma obrigação. Beleza? Tranquilo? Vamos lá. C. O Estado não poderá destinar recursos públicos a escolas comunitárias, confessionais ou filantrópicas. Errado. Pode sim. Aonde está isso? Está aqui, ó. Os recursos públicos serão destinados às escolas públicas, podendo ser dirigidas a escolas comunitárias, confessionais ou filantrópicas, desde que comprove finalidade não lucrativa e aplique seus excedentes financeiros em educação. Então, desde que eu estudei em escola religiosa e eles lucravam. Calma, preste atenção. Entenda o que dispositivo, entenda a pergunta. A letra C diz: o Estado não poderá destinar recursos públicos a escolas comunitárias, confessionais ou filantrópicas. Está falando em recursos públicos. A escola salesiana, deixa eu ver mais, Santa Maria, não, peraí. São José, Colégio São José, escola salesiana, opa, aí não, meu filho, aí não tem recurso público, não. Aí é bancado pela igreja. O que tem recurso público? Bora lá. Vamos dizer que eu tenho uma comunidade, Caraí Limoeiro, padre de Limoeiro, está vendo que as escolas públicas não atendem às necessidades dos alunos, aí ele diz: eu vou abrir uma escolinha aqui financiada pelas doações aqui da igreja e das pessoas, dos fiéis aqui, para ajudar essas crianças. Veja, ele não está visando lucro nenhum. O poder público pode destinar recursos públicos para ajudar essa escola? Pode. Aí, tranquilo. Beleza? Os municípios atuarão prioritariamente no ensino médio e na educação infantil. Opa! Ensino médio não. Bora lá. Os municípios atuarão prioritariamente no ensino fundamental e na educação infantil. E o Estado atuarão, e os Estados do Distrito Federal atuarão no ensino fundamental e médio. Então, errado aqui. A União, os Estados do Distrito Federal, os municípios exercerão ação redistributiva em relação às suas escolas. Certíssimo, letra E. 14. A proteção constitucional da família se dá expressamente por meio
da garantia dos efeitos civis ao casamento religioso, assim como da gratuidade da sua celebração. A proteção se dá por meio da garantia dos efeitos civis ao casamento. Negativo, não é? Artigo 226, parágrafo 1º, diz o seguinte: o casamento é civil e a celebração é gratuita. Assim, a celebração do casamento religioso pode não ser gratuita, muito embora ela tenha efeito civil, nos termos do artigo 226, parágrafo 2º. Então, bora lá. Emanuel, mostra aí esse dispositivo aí que eu não entendi. Vamos lá. Constituição, artigo 226. Tá travando isso aqui, meu velho. A família, bora lá. A família é a base da sociedade. Então, bora lá. O casamento, não é civil e gratuita a celebração. O casamento religioso tem efeito civil nos termos da lei. O que o nosso ponto está dizendo aqui? Da garantia dos efeitos civis ao casamento, assim como da gratuidade da sua celebração. Veja, o casamento é civil, a celebração é assim, a celebração de casamento religioso pode não ser gratuito, muito embora ela tenha efeito civil nos termos aí do artigo 226. Da dissolução do casamento pela separação e pelo divórcio. A proteção constitucional da família se dá expressamente por meio da dissolução do casamento, pela separação e pelo divórcio. Ora, há uma boa controvérsia doutrinária e até jurisprudência sobre a permanência da separação. Menciona que o casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio, não é? E não aí pela separação. Então vamos lá. Do planejamento familiar realizado na forma da regulamentação específica, delimitando-se o papel do Estado. Também está errado. O artigo 226, parágrafo 7, determina que, fundado nos princípios da dignidade da pessoa humana e da paternidade responsável, o planejamento familiar é livre decisão do casal, competindo ao Estado propiciar recursos educacionais e científicos. Beleza? Então, não é papel do Estado. Né? Quem decide é o pai e a mãe, é o casal. Da assistência à família e da criação de mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações. Certíssimo, né? Dispõe justamente que o Estado assegurará a assistência à família na pessoa de cada um dos que a integrarem. Sim, lembrando, né, eu falei que o planejamento é do pai e da mãe, mas pode ser dos pais e das mães, né? Também aí, não é isso? Porque hoje a família é formada pai, filho, mãe, filho, e uma relação também homoafetiva. Então, aqui letra D está correta. Do dever da família, da sociedade, do Estado de garantir a proteção integral às crianças, jovens e idosos. Obviamente, aqui dos pais, somente adoção, né, pessoal? Papai e papai, somente adoção, pelo amor de Deus. Né? Agora, em relação a duas mulheres, aí sim, tem inseminação artificial, aí elas decidem o que querem. Do dever da família, da sociedade e do Estado de garantir a proteção integral às crianças, jovens e adultos. Veja, é dever da família, da sociedade e do Estado. Não é somente do Estado. Né? Dever da família, da sociedade e do Estado. Então, bora lá. Assegurar a criança saúde absoluta, com absoluta prioridade do direito à vida, saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização. Obviamente, o fato do idoso não estar no artigo 227 não torna sem proteção constitucional. Então,
A gente está falando do artigo 227, que diz: é dever da família, da sociedade, assegurar a criança, ao adolescente e ao jovem. Então, veja que ele está falando a relação à família, artigo 227. 15. De acordo com o artigo 227 da Constituição Federal, são considerados direitos fundamentais e especiais das crianças e do adolescente. Direito à convivência familiar, direito à profissionalização, direito ao lazer. Certíssimo. Não é? Veja, são com direitos fundamentais especiais. Ô, Emanuel, e essa letra B, C e a letra D? Cuidado. Bora lá. No artigo 227, é dever constitucional da sociedade e do Estado assegurar a criança e ao adolescente e ao jovem com absoluta prioridade o direito à vida, saúde, alimentação, educação, lazer, profissionalização, cultura, dignidade e respeito, liberdade e convivência familiar. Veja que ele se refere ao caput do artigo 227. Bora lá! Olha aqui, a esse caput aqui. Não quer dizer que a criança não tenha direito ao trabalho, à moradia, não, mas ele está se referindo ao caput. Então, nesse caso, infelizmente, a gente tem, né, que observar e decorar, tá certo? Até porque o C não direito ao não trabalho, mas lembre-se que ele fala de criança e adolescente. Então, ele tem direito ao trabalho, desde seja na condição de aprendiz a partir dos 14 anos. Celso Ribeiro Baixo e Vaz Grande Martins ensinam em comentários à Constituição do Brasil que a liberdade de ensino possibilita e garante o desenvolvimento amplo da ciência e da pesquisa no país. Essa liberdade, frisamos, visa a exterminar qualquer tipo de autoritarismo e de manipulação que a educação possa sofrer. A liberdade de ensino pressupõe, antes de tudo, a ideia cadê? Eita, me perdi aqui. De que os professores podem trabalhar segundo suas convicções, não estando obrigados a ensinar o que outros impõem. Dessa lição doutrinária se extrai qual dos princípios legais a seguir? Indissolubilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Não, porque o artigo 206, bora ver logo o que o artigo 206 diz. Ele diz: aborda os princípios aplicados ao ensino, dentre elas encontra-se a liberdade de ideias, concepções pedagógicas, umbilicalmente ligada à liberdade de cátedra, denominação mais tradicional que se confere à liberdade de ensinar enquanto liberdade docente. Pode-se, inclusive, dizer que a regra geral se refere especificamente à liberdade do professor em sua atividade de ensino. Ela, conforme Moraes, é um direito do professor que poderá livremente exteriorizar seus ensinamentos aos alunos sem qualquer ingerência administrativa, ressalvada, porém, a possibilidade de fixação do currículo escolar pelo órgão competente. Então, obviamente, não é indissolubilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Também a ordem social, nem a gestão democrática. É o pluralismo de ideias e de suas concepções pedagógicas. Segundo o artigo 205 da Constituição da República Federativa do Brasil, de 88, o ensino será ministrado com base em alguns princípios. São exemplos desses princípios, exceto liberdade de aprender, ensinar, pesquisar, divulgar o pensamento, arte e saber. Lembre que exceto é o quê? Incorreto. Então aqui está correto. Garantia do direito à educação, aprendizagem ao longo da vida. Piso salarial profissional nacional para os profissionais da educação, escola pública nos termos da lei federal, pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas e coexistência de instituições públicas e privadas de ensino. Certíssimo também, valorização dos profissionais da educação escolar garantidos na forma da lei, planos de carreira com ingresso preferencialmente por concurso público, de provas e títulos
aos das redes públicas. Pô, gente, e da rede? Calma. O ensino será ministrado nos seguintes princípios: valorização dos profissionais da educação escolar, garantidos na forma da lei planos de carreira com ingresso exclusivamente por concurso público. Exclusivamente. Não é preferencialmente, não. É exclusivamente. Tá? Ah, Emanuel, mas não é assim, não. Eu sei que não é assim. Que o que tem de contrato, né, de trabalho não está no gibi. Mas a gente tem que pegar o que está no dispositivo. Não é preferencialmente, é exclusivamente por concurso de provas e títulos. São reconhecidas aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças, suas tradições e os direitos originários sobre as terras que, isso aqui é importante, que tradicionalmente ocupam. Então, muito importante esse capítulo de índio, porque por conta aí daquela questão dos Yanomamis, né? Então, com certeza é uma questão que pode cair na tua prova. Então, bora lá. A propriedade das terras por eles tradicionalmente ocupadas. A grande bronca é isso aqui, ó. A propriedade. Veja, o artigo 231 não fala em propriedade, fala em posse. Tá? A propriedade continua sendo da União. Os índios vão ter a posse. Então, as terras tradicionais, artigo 231, parágrafo 2º, né? As terras tradicionalmente ocupadas pelos índios destinam-se à sua posse permanente. Sua posse não é propriedade. Cabendo usufruto exclusivo das riquezas do solo, dos rios, dos lagos e nelas existentes. Então, não é propriedade. Né? Usufruto compartilhado. Acabamos de ver, usufruto não é compartilhado. Né? Porque o aproveitamento dos recursos hídricos, incluídos potenciais energéticos, pesquisa e a lavra das riquezas minerais e terras indígenas, só pode ser efetivado com autorização do Congresso Nacional, justamente para não ser vendido, para não haver comercialização de riqueza nas terras indígenas. Participação dos resultados da lavra das riquezas minerais realizadas em suas terras. Então, quando o Congresso Nacional autorizar a lavra de riquezas minerais nas terras indígenas, então eles terão participação. A não ser isso, negativo. A competência para demarcar suas terras, a competência não é dele. A competência é... Não se fala. Por quê? Porque não se fala em demarcação. Se fala em terras tradicionalmente ocupadas. A posse ilimitada. Olha o erro aqui. Não é posse ilimitada. Não é? Então, quando eu digo a posse ilimitada, aí, meu amigo, eu posso vender, doar. O que diz o artigo 231, parágrafo 4. As teses que tratam este artigo são inalienáveis e indisponíveis. 19. Um protesto de grupos indígenas bloqueou pontos de estradas de Aracruz, no norte do Espírito Santo. Até o meio da tarde desta quinta-feira, ficaram interditadas por cerca de 5 horas trechos da ES 010, Espírito Santo, e na rodovia Primo Biti. Bora lá. A Constituição da República Federativa do Brasil destinou um capítulo específico à proteção das comunidades indígenas, sendo incorreto afirmar que as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios destinam-se à sua posse, certo, permanente, cabendo no usufruto exclusivo das riquezas do solo, dos rios, dos lagos nelas existentes. Certíssimo. Não é, veja, usufruto não é exploração. Cuidado. São reconhecidas aos índios sua organização social, certo, costumes, certo, línguas, certo, crenças e tradições e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam. Certíssimo. As terras tradicionalmente ocupadas são inalienáveis e indisponíveis, e são os direitos sobre elas imprescritíveis, ou seja, não pode alienar, não pode dispor e os seus direitos não prescrevem.
é vedada a remoção dos grupos indígenas de suas terras, salvo a de referendo salvo autorização do Congresso Nacional. Em que casos? Catástrofe ou epidemia, como no caso dos Yanomamis, está tendo lá. Certo também. Os índios, suas comunidades e organizações são representadas pelo MP, com exclusividade para ingressar em juízo em defesa de seus direitos e interesses. Pessoal, os índios, suas comunidades e organizações são partes legítimas para ingressar em juízo. Então, a exclusividade não é somente do MP. O MP também pode, não é, intervir em todos os atos do processo. Tá certo? Então, errada aqui, letra E. 20. Sobre a garantia dos direitos dos indígenas, assinala a alternativa correta. A Constituição prevê que a responsabilidade de defender judicialmente os direitos indígenas é atribuição da Defensoria Pública da União. Errado. São funções institucionais do MP defender judicialmente os direitos e interesses das populações indígenas. Mas lembre-se, ele não exerce isso com exclusividade. Beleza? A competência para legislar sobre populações indígenas é concorrente da União, Estado do Distrito Federal. Não, meu amigo. É competência apenas da União. Artigo 22. Competência privativa. A população indígena tem o direito de manter intacta sua cultura, aldeada, e se assim entender que é a melhor forma de... a população indígena tem o direito de manter intacta em sua cultura aldeada, ou seja, eles não são obrigados, pessoal, a construírem casas, não. Se eles quiserem permanecer em aldeias, tem todo o direito, faz parte de sua cultura. Tranquilo? Então, letra C, correto. A Constituição prevê que a responsabilidade de defender judicialmente os direitos indígenas é atribuição, já vimos, que é do Ministério Público. A Constituição estabelece que as populações indígenas devem ser prioritariamente integradas. Não, claro que não. Elas têm o direito de manter intacto o que? Sua cultura. Não, elas não têm a obrigação, como disse o governador de Roraima, foi Rondônia, né? Não lembro agora. As terras da Normânia estão em Roraima, eu acho. Que diz que porque eles estão lá, daquele jeito, porque eles não porque eles não deixam aquele estilo de vida. Não sou obrigado. Porque o senhor não deixa seu estilo de vida, governador, não é? Tem que respeitar ali a cultura deles, tem que respeitar a sua cultura. A gente já invadiu o Brasil, tomou as terras dos índios e o cara ainda quer agora forçar os índios a ser como nós. Aí é brincadeira, né? Bem, fechamos aí, né? Então, letra C é a correta, tá? Da questão 20. Com isso, fechamos aí, não é? Esse capítulo de ordem social. Suave da nave, fé, força e foco na tua aprovação. Valeu!